Hoje, aqui no meu canal, vou contar a história do maior repórter policial de todos os tempos. O nome dele, Gil Gomes. Barbaridade. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Rick Colavito e hoje vou abrir mais um baú do Rick contando a história dessa figura. Hoje vou abrir o baú do Rick e contar a história do maior repórter policial da rádio e da TV, o ícone e o diferenciado Gil Gomes. Antes vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo e se você não está inscrito, dá essa chance pra gente, beleza? Quer saber a história de Gil Gomes? Vamos saber disso agora. A nossa história começa na cidade de Sorocaba, no interior da capital São Paulo. Nessa cidade, no dia 13 de junho de 1940, nasceu Cândido Gil Gomes Júnior. Ainda criança, ele mudou com a sua família para São Paulo, no tradicional bairro da Moca. E por ser de uma família pobre, o Gil Gomes, ainda criança, de menino, ele vendia balinhas e santinhos na rua para ajudar em casa. Ele trabalhava na porta da igreja e acabou por ser congregado mariano. E Gil Gomes tinha um grande problema quando era criança. Aliás, eu tenho certeza que você que não conhece a história dele, você não vai nem acreditar qual que era esse problema. Ele, que era um grande radialista, sabe qual era o problema dele? 3 segundos para você pensar. Pensou? Pois é, o Gil Gomes era gago. Pois é, quando ele era criança, ele era gago. E presente? Pois é, você nem imaginou que o Gil Gomes, sendo esse radialista com aquele vozeirão impostado, um dia foi gago, né? É inacreditável, indescritível. Mas o Gil Gomes, quando era criança, ele tinha um sonho. Ele também era fã. Ele era fã dos narradores de futebol. E ele, mesmo gago, ele brincava com isso. Era sua brincadeira predileta, narrar futebol numa caixa de sapato. E vocês não vão acreditar, médico nenhum curou essa gagueira. O que curou essa gagueira foi a sua brincadeira de ficar treinando e narrando futebol. Eu comecei como gago. Gago? Gago. Você era gago? Eu pequenininho era gago. Sério? Gago. Tô ficando gago agora de novo. É nada, tá melhor do que nunca. Mas eu era gago. E o meu sonho era transmitir futebol. Eu tinha uma caixa de sapato que pus um arame como se fosse e radiava. Só eu entendia. E era um sonho. Eu treinei, eu fiz força, venci a gagueira. E essa brincadeira dele radiar futebol na caixa de sapato, acreditem, começou a dar certo, porque ele desde menino começou a frequentar a igreja. Ele foi convidado pelo padre para ser locutor de uma quermesse. E foi ali, naquele local, que ele se apaixonou pela comunicação. Numa dessas quermesses, ele apenas com 18 anos de idade recebeu um convite para o seu primeiro emprego na Rádio Progresso como locutor esportivo. Começava ali então a sua vida profissional. Na mesma função passou por várias rádios paulistanas e do interior até chegar à Rádio Marconi. E foi ali na Rádio Marconi que ele parou de fazer coberturas esportivas. Gil Gomes começou então a fazer parte do departamento de jornalismo e ali nos anos 60 ele se tornou até chefe desse departamento. Gil Gomes conheceu lá na rádio Ana Vitória Vieira Monteiro. Ela era dramaturga, poetisa e escritora, com quem Gil Gomes viveu e foi casado durante 14 anos. O casal teve 3 filhos,
Guilherme Gil Gomes, Daniel e Vilma. E o Gil Gomes tinha orgulho de ser amigo de sua ex-mulher. É bacana essa maturidade, a qual desenvolver o respeito e manter essa amizade. Gil Gomes foi casado pela segunda vez com Eliana, com quem teve 2 filhas, Flávia e Nathalie. Bem, agora voltando a falar da trajetória profissional de Gil Gomes, ainda nos anos 60, ele fazia entrevista com políticos e cobria fatos variados. Foi num incidente em 1968 que fez nascer o grande contador de história policial. Ele realizava entrevistas pelo telefone com políticos, quando tomou conhecimento de um caso de agressão sexual que estava ocorrendo no edifício, ali na rádio onde ele estava. No impulso, ele resolveu fazer a cobertura do caso ao vivo. Desceu as escadas do prédio e com o microfone na mão, fazendo locução, e entrevistou os envolvidos e as testemunhas. E por causa desse acaso que a Rádio Marconi conseguiu marcar a maior pontuação de audiência daquele ano. Tudo por causa daquele jeito do Gil Gomes contar aquela história. E Gil Gomes foi automaticamente promovido para repórter policial e contador de crimes. Gil Gomes então começou a se tornar o maior contador de histórias e casos policiais do Brasil. Presta atenção porque agora nós vamos voltar na época do rádio, ali dos anos 60, dos anos 70. Está aqui o nosso belíssimo rádio. Obrigado, editor. Vamos ouvir então agora um pouquinho dele narrando uma história naquela época. Parava. Eu tenho certeza que você que está vendo seu vídeo, com certeza, se você tem minha idade, você deve ter acordado de manhã cedo e pego a sua mãe ou seu pai alguma vez escutando histórias como essa aqui, ó. Agora não tinha mais jeito. O que estava feito, o que foi estragado, estava irremediavelmente estragado. Não tinha jeito, não tinha mais jeito. Foi um erro bobo, uma única vez. Ele sabia desde o começo. Ele sabia desde a hora que estava cometendo o erro, que era errado, que ele iria se arrepender, mas foi uma bobeira. Clóvis, e agora ele sofria, e agora sua noiva Regina sofria, o casal que se amava sofria, mas não tinha mais jeito. Mas as coisas não foram tão fáceis. Veio sucesso para Gil Gomes, mas também veio grandes problemas nessa época. Era a época do regime militar e eles não toleravam críticas ao trabalho da polícia. E para agravar a situação, a Rádio Marconi já estava avisado pelas autoridades por adotar em seu noticiário uma linha de oposição ao governo. Agora eu vou ter que falar estilo Gil Gomes. Por mais de 30 vezes, Gil Gomes foi preso, sua equipe também. E a rádio que ele atuava foi tirada do ar também. Olha que loucura! E de todas essas prisões, ele conseguiu se livrar da maioria no mesmo dia. Sabe por quê? Porque como ele era um repórter policial, ele tinha amizade com os caras da cadeia lá, o chefe da cela, então os caras, é o Gil Gomes, deixa ele embora. Quando a programação da rádio começou a sofrer censura prévia, Gil Gomes foi proibido de contar essas histórias. Então ele começou a narrar histórias infantis e receitas de culinárias em substituição ao noticiário que foi censurado. Agora você imagina como que era Gil Gomes censurado tendo que dar receita de culinária. Meia xícara de açúcar, um pote de leite, você coloca o achocolatado. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Passado então esse período de censura, Gil Gomes então voltou a contar no rádio histórias de terror e também as suas histórias policiais. E Gil Gomes passou por várias emissoras de rádio,
sendo sempre campeão de audiência. O sucesso de Gil Gomes era enorme que em 1978 ele foi convidado para estrelar um filme no cinema. O filme se chamava Do Outro Lado do Crime, ao lado do ator José Legoy. E nesse filme ele interpretou, sabe quem? Ele mesmo. Seu Alberto, eu só queria saber de uma coisa. A Luciene, ela sabia do plano desde o começo? Não. Nunca, eu juro. Mas segundo afirma o próprio Gil Gomes, ele não curtiu muito o filme. Ou seja, o filme não saiu do jeito que ele esperava. Não gostei porque fui muito enganado. Enganado? Sem dúvida. O filme, ele teve um relativo sucesso, principalmente aqui na capital, e eu não recebi absolutamente nada pelo filme. Não, também era um cadastrão, certo? Foi mais um filme em que naquela época mostrava que era o Gil Gomes, que era só uma figura que ficava atrás de um microfone em estúdio de rádio e era pouco conhecido. E o filme não saiu como eu queria. Em 1991, Silvio Santos veio com uma proposta de um jornalismo diferente. A Vida Como Ela É. Estreava no dia 20 de maio de 1991 o popular jornal Aqui, Agora. E Gil Gomes foi contratado para estar no time ao lado de Celso Russomano, Jacinto Figueira Júnior, mais conhecido como Homem do Sapato Branco, Wagner Montes, entre outros. Gil Gomes numa tragédia em Itapevi. Aqui, agora. E o Gil Gomes, na época do Aqui Agora, usava sempre esse estilo assim, ó. Camisa florida, todo berrante assim. E detalhe, ele falou que comprava essas camisas na 25 de março. E além disso, ele empunhava o microfone assim na mão direita e a mão esquerda sempre, parecendo que ia começar uma partida de dominó. Pra lá, pra cá, barbaridade! A direita com a mão direita em círculo. A esquerda com a mão esquerda em círculo. Eu entendi a referência. O Gil narrava os fatos diretamente da cena do crime, com sua voz arrastada e bem grave, que crescia em volume nos momentos mais dramáticos. Há 7 anos, esta família, Dona Neuma, seu Ivo, uma família tradicional de São Paulo, vive um drama terrível. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história. Triste, parece que até o céu está chorando. William, o menininho. William, o garotinho. William começou a ser procurado pelos elementos de uma quadrilha de ladrões. E como hoje tudo é cocaína, tudo é pó, também traficantes. E sobre esse estilo dele gesticular, mexer a mão, o Gil Gomes explicou por que ele fazia isso. Eu não faço televisão, o que eu faço é o rádio. Eu não tenho técnica nenhuma de televisão, não sei onde colocar a mão, não sei como você está vendo agora aí. Então, talvez esse negócio da mão vir para cá, para lá, é porque eu não tenho aquela postura que teria um ator, aquela postura que teria um homem específico no padrão tradicional de televisão. Não sei se encontrei a linguagem de televisão, mas eu falo aquilo que eu sinto. Uma coisa curiosa do Gil Gomes é que ele não decorava texto. Ele simplesmente chegava no local, entendia o que acontecia e ele, de improviso, acreditem, narrava excelente tudo. Não consigo fazer metade do que esse Gil Gomes fazia. Aliás, tem erro pra caramba aqui na nossa gravação. Só coloca um aí, Japa. Vamos lá. Passado então esse período... E a emissora que ele trabalhava tirada fora do ar. Emissora que ele trabalhava. Hã? Trabalhava, eu falei? Trabalhada. Ei, então vamos lá de novo. Quantas facadas você deu? Aí você vai contar.
Pena que eu não posso fazer o que eu tenho vontade, porque eu vejo criminoso há 24 anos e nunca vi um crápula como você. E por ter esse jeito peculiar, caricato, diferente, com certeza o Gil Gomes foi uma das figuras mais imitadas pelos humoristas da história desse país. Pode ter certeza disso. Eu gosto, o Geraldo Alves que faz na televisão, o Bill Bebes. Nossa, eu adoro ver o Bill Bebes na televisão. Bill Bebes. É um nome estranho. Eu sou irmão do Bill Gomes. Meu nome é Bill Bebes, família Gomes e Bebes. O Zé Américo no rádio. Uma história que parece o Pedro de Lara quando levanta. Horrível, horrível. Nicola, aquele homem, o típico machão, briga em casa, bate na mulher, não deixa ela trabalhar fora e parece cavalo de competição. Por que cavalo de competição? Tá sempre pulando a cerca. Eu gosto mesmo. E ele fazia assim com a mão? Não, ele. Assim? Pra você ter uma base, Vilela. Sem pescoço. E assim, não era uma coisa que ele preparava absolutamente. Ele saía de casa desta forma. Me dá um café e põe a manteiga e o grave que ele fazia. Bom dia. E eu tenho a impressão que as imitações que são feitas, elas são caracterizadas, é lógico, para dar humor, senão não teria graça. Mas elas não são imitações humilhantes, não são, assim, que pejorativas. Eu gosto muito. E se o Gil Gomes era um grande sucesso no rádio, no Aqui Agora do SBT, ele virou uma figura icônica, uma lenda. Sendo esse enorme sucesso, Gil Gomes tinha um ótimo salário no SBT. Mas na mesma proporção que ele ganhava um ótimo salário, ele gastava muito também. Gil Gomes gostava muito de jogar em cassino. E também ele tinha o hobby de comprar cavalos. Para você ter uma ideia, ele chegou a ter mais de 250 cavalos. Segundo o próprio Gil Gomes, tudo isso atrapalhou financeiramente. Mas ele afirma que não foi só isso, que ele também ajudou muitas pessoas. Só de cassino. Gostava, não gosto. E por que você não guardou dinheiro, Gil? Porque eu não sei. Para que guardar dinheiro? Eu tenho felicidade, eu proporcionei boa vida. Eu só prejudiquei uma pessoa nesse mundo. Quem? Eu mesmo. No ano de 1997, o Aqui Agora perdeu muita audiência e força. E aí o SBT tirou o programa do ar. Consequentemente, Gil Gomes perdeu o emprego. Em 1998, ele foi para a TV Gazeta, onde atuou no programa Mulheres. Ele chegou a atuar também no programa humorístico na Escolinha do Barulho da TV Record, revezando com Dedé Santana, Miele e Bem-vindo Siqueira, na apresentação do programa, sendo professor. Em que ano nasceu o filósofo e matemático francês René Descartes? Depois disso, ele fez alguns trabalhos, mas como freelancers, ou seja, não contratado, em algumas emissoras como Gazeta e SBT. É mais uma história que o povo conta. Medo, uma história verídica que aconteceu na região sul de São Paulo, no bairro da Pedreira. No dia 22 de fevereiro do ano de 2000, o filho de Gil Gomes, o estudante de direito Guilherme Gil Gomes, faleceu precocemente vítima de hepatite. A morte do filho de Gil Gomes o abalou muito e a partir desse momento ele começou a ficar muito doente. Ainda na carreira profissional, entre 2004 e 2005, Gil Gomes foi contratado pela Rede TV. Lá ele apresentou o programa Repórter Cidadão. Em 2005, Gil se afastou da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados devido à doença de mal de Parkinson.
No dia 23 de março de 2014, Gil Gomes foi recebido pelo apresentador e jornalista Geraldo Luiz no programa Domingo Show. Lá ele quebrou o silêncio e abriu o coração numa entrevista histórica. Qual que foi o pior momento da sua vida? A morte do Guilherme. Meu amigo inseparável. Eu falo, eu embargo após. Após a repercussão da entrevista no Domingo Show, o senhor Sidney Oliveira, proprietário da rede Ultra Farma, convidou Gil Gomes para participar e trabalhar em seus programas. Aquele seria o seu último trabalho. Porque eu estou feliz. O Carlos Mário, ele me viu antes do programa, eu tremia desvairadamente. O lendário repórter morreu no dia 16 de outubro de 2018. Ele tinha 78 anos de idade e morreu em São Paulo. Ele morreu após se sentir mal em sua casa. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para o Hospital São Paulo, onde faleceu durante a madrugada. O jornalista, além do mal de Parkinson, lutava contra um câncer. Gil Gomes deixou 4 filhos e 9 netos. No seu caixão, foi coberto com a bandeira do time Portuguesa de Desportos, seu clube de coração. Ele foi enterrado na cidade de Guarulhos. Esse foi mais um vídeo do canal Rick Colavito, contando a história dessa figura Gil Gomes, que marcou a minha infância e a sua também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não está inscrito no canal? Dá essa moral, dessa força. Eu quero agradecer ao Território da Música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Matérias muito fácil para você aprender. Vem pra cá, Rua Luiz Góes, endereço tá aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! E também agradecer a edição da Vintage Vídeo Produções. Aliás, sigam eles nesse Instagram, @Vintage Vídeo Produções. Também quero agradecer esses parceiros que estão sempre apoiando o meu trabalho. E se você curte nostalgia, é só seguir o @Baú do Rick. Tem conteúdo de flashback, lembranças, é muito legal. E toda segunda, vídeo novo aqui no canal. Finalizamos com ele, Gil Gomes. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. Gil Gomes lhes diz: bom dia.